alunos que já foram da FMU, então foram meus alunos. E a gente vai repetir aqui, né? Na verdade a gente estava fazendo uma apresentação como se estivesse ao vivo. Eu vou pedir só o início de cada um deles, né? Então como que eles qual a expectativa que eles tiveram do curso de radiologia e como foi o começo do ingresso no mercado de trabalho. Aí o Fabrício, depois a Débora, depois a Alessandra. Boa noite a todos e obrigado por estarem participando. Pode começar, Fabrício? Boa noite a todos. Costumo dizer que ao vivo é assim, né? Então, nós tivemos um probleminha técnico, mas enfim foi resolvido. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fabrício Montenegro Nazari, sou tecnólogo em radiologia, formado pela FMU, pós-graduado, né? Hoje atuo como supervisor na Intermédica e sou docente da FMU e coordenador de um curso técnico. Muitas pessoas me perguntam, né, os alunos, professor, a primeira pergunta do aluno é, professor, foi difícil entrar na área? E eu me formei no final de 2012, né? E em 2013 eu já estava dentro da área da radiologia, fazendo tomografia e raio-x. Aí o aluno me pergunta, nossa, professor, então foi rápido. Só que aí eu falo, ó, desde o quarto semestre, né, quando eu resolvi realmente adentrar a área da radiologia, eu fazia estágio. Como os meus colegas estão presentes aqui, eles sabem que num primeiro dia, num primeiro semestre, é tudo muito novo, né? Tudo muito tudo novidade, tudo muito novo. Então a gente fica naquelas incertezas do curso que são normais, né? Eu tive incerteza do meu curso até o quarto semestre. Aí muitas pessoas falam, nossa, mas foi uma incerteza, cada um tem um tempo de incerteza. A partir do momento que eu obtive a certeza, logicamente, eu fiz um planejamento acadêmico, cada um, eu não estou falando para vocês, olha, larguem o emprego, né, se entreguem à radiologia, não. Eu fiz um planejamento, né, financeiro e acadêmico, conforme que eu pagaria, né, os meus gastos de estágio com as mensalidades da faculdade e me entregaria realmente à radiologia. Então, se você pegar desde o quarto semestre até 2013, foi basicamente um ano e meio só fazendo estágio. Então, por isso que eu adentrei a área tão rápido. E o meu primeiro serviço, né, dentro da área da radiologia foi onde eu fazia estágio. Né? Eu fazia estágio às quartas e domingo, eu era o estagiário do ano. Então, eu estagiava de segunda a sexta em um lugar, terça e quinta em outro, sábado e domingo em outro, né? E foi assim que eu consegui adentrar a área. E no final de 2013, ao longo de 2013, eu ficava me perguntando, será que eu tenho a possibilidade de prestar uma prova para entrar em um outro hospital? Porque a gente tem dúvidas, isso é normal do ser humano. E aí veio uma oportunidade, eu prestei a prova para dois serviços, né, a Fundação e o Hospital Israelita Albert Einstein, e fui agraciado e passei nos dois. Né? Porém, nesse período de 2013, eu comecei também a dar aula, né, dar aula em cursos técnicos. E como eu sempre falo, né, a minha vida ela sempre foi um livro. Né? Então, começo, área técnica, final, a docência. Chega um momento que na sua vida a gente tem que fazer escolhas. Esse livro chegou ao meio e eu precisei fazer escolhas. Hoje eu não atuo mais no Hospital Israelita Albert Einstein, né, atuei lá por 8 anos, porque hoje o meu tempo é dedicado à área da docência, porém eu não ainda tive essa folga para eu largar a área técnica. Hoje eu sou supervisor na Intermédica, né, lá na área do diagnóstico por imagem na tomografia. Então, esse trajeto todo que eu conto para o meu aluno, porque quando eu falo para o meu aluno que eu falo assim, eu me formei em 2012 e cheguei em 2013, ele falou, nossa, é rápido. Eu falei, calma, eu vou contar a minha história, isso é breve, tá? E em 2000, aí eu dei aula muito em curso técnico, né, até eu sempre falo que o curso técnico é o grande barzinho, né?
sempre falo, tem analogia que o curso técnico é o grande barzinho, para quando você chegar na faculdade, você está preparado. Eu sempre falo para o meu professor, hoje eu sou coordenador de curso técnico, eu sempre falo para o meu professor, assim, ó, a hora de você aprender a dar aula é aqui, é no curso técnico. Tá? Para quando você chegar na faculdade, você chegar preparado. E quando eu tive a felicidade eu fui convidado para participar de um processo seletivo da FMU. Quando eu adentrei a sala, é até engraçado que eu vi 3 colegas, né, que trabalhavam comigo, tanto em cursos técnicos, mais 2 professores, né, de outras instituições para a mesma vaga. E graças a Deus eu fui o agraciado de passar nessa avaliação da FMU, e hoje eu sou docente da FMU. Então imagina só, de ex-aluno, né, de ex-aluno com dúvidas, a docente da FMU, né? E eu sempre falo para todo mundo, logicamente a gente tem que ir degrau a degrau visando sempre o topo, mas o mais importante quando a gente chega no topo, o mais importante é a trajetória, que é lá que você aprende, tá? Então, logicamente, hoje eu tenho a base que eu tenho porque eu tive excelentes professores, excelentes mestres que eu sempre espelhava neles, e hoje eu olho para o lado e é colega de trabalho. Então, para mim é uma honra. Vocês não sabem o quanto é grandioso eu adentrar a FMU como docente. É uma instituição que eu estudei e hoje eu estou podendo fazer parte de formar novos profissionais. E é até engraçado que o meu primeiro dia como docente na FMU, eu vi um colega daquela época de faculdade, né? E aí ele olhou para mim e falou: "Nossa, você não saiu da FMU ainda?" Aí eu olhei para ele, né, em tom de brincadeira, eu falei: tô tentando ainda, né? Eu acho que eu tô fazendo medicina, mas depois eu falei para ele: "Não, hoje eu sou docente", tá? Ele olhou com uma cara de espanto e falou: "Nossa", então eu tô aqui para dar meu depoimento e para falar para os alunos, para você, né, ter uma base de um aluno que eu tinha incerteza daquilo que eu queria, e muitos professores sempre me incentivaram, porém muitos colegas sempre me olharam falando: e aí?" Porque até o quarto semestre eu não estava decidido aquilo que eu queria. Eu estava indo, mas não estava decidido. A partir do momento que eu falei: "Não, agora eu vou me decidir, eu vou me dedicar à radiologia", o jogo mudou. Tá? Então, eu acho que é até uma alavanca aí para os alunos que tá na pandemia. Gente, se a gente esperar o momento certo para dar a volta, para ir seguir em frente, para ir realmente para onde nós queremos chegar, se a gente esperar a hora certa, a gente nunca faz nada. Quem faz a hora certa é a gente. Incertezas na vida todo mundo tem. Então hoje eu sou docente da FMU, como ex-aluno, fui o primeiro docente ex-aluno, né, professor? Isso. Hoje atuo do lado dos meus professores, que para mim, assim, eu sempre falo, eu fico maravilhado, né, porque de ex-aluno, de aluno indeciso a docente. E hoje eu sou coordenador de um curso técnico, trabalhei durante 8 anos no Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje eu atuo na área técnica na tomografia como supervisor de aplicações técnicas radiológicas na Intermédica, e vim aqui dar o meu pequeno depoimento, minha pequena história, que é longa, mas resumir, para que os colegas possam falar da vida acadêmica, da vida profissional, que nós somos vencedores. E da mesma maneira que nós vencemos, vocês também podem vencer. As mesmas dificuldades que vocês estão passando, nós passamos. As mesmas dificuldades que vocês vão passar em estágio, nós também passamos, tá? Então, já fica aqui de coração meu agradecimento ao professor Carlos por esse convite para fazer essa live. E eu sempre falo pro meu aluno: não desista, independente. Tá vendo a plaquinha ali, ó? É isso que eu sempre falo. Só depende de você. Agora eu vou ficar aqui de cantinho e esperar os meus colegas darem o dom da palavra. Muito obrigado, viu, mestre?
E quem quiser fazer pergunta, só mandar que a gente responde. Ok, obrigado, Fabrício. Todos eles foram meus ex-alunos, né? Então, assim, são alunos que... o Fabrício, em particular, a única... eu diria que defeito do Fabrício é que ele é palmeirense, né? Então, assim, no decorrer do curso a gente teve algumas divergências, assim, mas nada que impactasse diretamente na formação dele. E é bacana a gente, como professor, assim, o que a gente quer é que os alunos mesmo consigam entrar no mercado de trabalho, que eles se deem bem, que você consiga ingressar, que você consiga ter sucesso na sua carreira. Eu acho que isso, né, para quem é professor, é fantástico, tá? Então a gente quer, né, a nossa expectativa, a nossa satisfação, né, de dever cumprido é justamente isso, é ver os alunos no mercado de trabalho. Então essa live é para que tem muitos alunos que eles começam o curso e acabam, né? Não vou conseguir entrar. O mercado de trabalho está fechado. Então o que a gente traz à tona, né? Muitas vezes fala assim, na FMU eu não estou aprendendo nada. Mas a gente sabe que no fundo, a gente está plantando o que em vocês? Uma sementinha para vocês seguirem o caminho de vocês. Né? Então seguir a trilha de vocês. Eu lembro de cada um de vocês aqui, tá? Não vou falar as particularidades, nem nota, nem nada, fica tranquilo. Né? Eu vou passar a palavra agora para a Débora falar um pouquinho da trajetória dela. Né? Débora, por favor. Boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite, Carlos, Fabrício, que intermediou esse convite também. É uma honra para mim participar dessa live com o Carlos, que foi meu professor, com meus colegas aí de faculdade, de sala, de estudar e tudo mais. Muito obrigada mesmo pelo convite. E eu também sou formada pela FMU em meados de 2012 também, tá? A mesma época aí praticamente que os outros dois. Sou tecnóloga, eu não fiz o técnico, né? Muitos alunos me perguntam também, eu leciono também, muitos alunos falam, professora, você fez o técnico? Eu falei, não fiz o técnico. Caí de cabeça no tecnólogo. Suei, apanhei física da radiação, misericórdia, mas deu tudo certo no final. E muitos alunos falam, faço técnico, faço tecnólogo, faço técnico, faço tecnólogo. Eu leciono, eu dou aula para curso técnico hoje em dia. Uma das minhas especializações é docência do ensino superior e eu sempre motivo os meus alunos a terminar o curso técnico e partir para a graduação, e partir para o tecnólogo. É outra visão, é outra mentalidade, ele vai chegar lá dentro do tecnólogo muito bem preparado. E até mesmo aqueles alunos que têm dúvidas também se vai para a faculdade diretamente, eu sou uma das maiores incentivadoras, eu acredito, e eu acredito muito nisso, que o conhecimento, ele é a base para tudo, né? Então, se o aluno realmente quer buscar, quer chegar, ele tem que estudar. Não dá para ficar parado. Mas, continuando aqui, sou também uma ex-aluna, suei bastante também para chegar até onde eu cheguei, quero chegar muito mais. Fiz muitos estágios também, voluntário, meu Deus, quantos estágios voluntários. E como o Fabrício comentou, o estágio ele é a porta de entrada, literalmente, do primeiro emprego de um estudante. E como todo mundo tem um projeto, tem um objetivo, eu também tracei meu objetivo. Eu comentei com os meus colegas que eu praticamente caí na radiologia, porque até então foi apenas uma troca. Eu já estudava na FMU fisioterapia e devido a condições financeiras, a valor de mensalidade, eu não queria parar o curso, parar de estudar, então eu apenas fiz a troca de curso. E, teoricamente, eu só fui me achar mesmo na radiologia basicamente ali no terceiro semestre, ao qual eu consegui realmente me achar. E quando eu comecei a ir para estágio, consegui ver como que é a rotina, foi aonde realmente eu falei, não, é isso aqui que eu quero, acho que eu vou
me dedicar. E como o Fabrício também tinha incertezas, como todo mundo tem incertezas, será que vai dar certo? Não sei. Mas quando se tem um objetivo, se tem meta, basta você trabalhar, basta você buscar, correr atrás que vai dar certo. Eu acredito que muitos alunos que estão ouvindo hoje, isso eu falo para os meus alunos também, não é fácil estudar, sair 5, 6 horas da manhã, chegar às 7 horas, em cima da hora, ir para a faculdade, não ter dinheiro para comer. Não é fácil, todo mundo já passou por isso, eu passei por isso, acredito que todos os nossos colegas aqui passou, você aí passou, está passando por isso, mas não existe vitória sem sacrifício, isso aí eu falo sempre para os meus alunos. E hoje em dia, assim que eu terminei a graduação, eu continuei trabalhando, mas continuei fazendo muito estágio, eu praticamente vivia sábado e domingo, 24 horas dentro do hospital, e também nas semanas, no meu intervalo, eu conseguia fazer, como eu não trabalhava 8 horas por dia, eu conseguia fazer estágios na semana. E a partir dali eu tive também a minha primeira oportunidade de começar a cobrir plantões e tudo mais em meados de 2013, quando teoricamente eu finalizei a graduação, metade de 2012, e aí em 2013 apareceu a oportunidade de, através de contrato, começar a fazer uns plantões e abracei essa oportunidade. Em 2013 iniciei uma especialização e foi na especialização que eu tive realmente a vontade de começar a docência, de começar a lecionar, de começar a explicar, a dar aula. E, como eu comentei anteriormente, eu moro em Guarulhos e a primeira escola que eu dei aula, porque eu queria muito realmente lecionar, foi em Santo Amaro. Eu entrava 8 horas da manhã e saía meio-dia lá em Santo Amaro, ia uma vez por semana. E esse sacrifício de sair 4 e meia da manhã de casa, atravessar São Paulo de uma extremidade a outra, para pegar a base de dar aula e de hoje em dia receber uma ligação de um ex-aluno e falar: olha, professora, conseguiu, que é gratificante. Eu fico muito emocionada, eu fico muito contente. Eu praticamente quero estar junto com os alunos quando eles mandam mensagem para mim e falam: ó, eu consegui, eu entrei, ó, tô fazendo faculdade, ó, tô estudando isso. Isso para mim me deixa dar aquele gás de que, ó, não posso parar e é isso que vai ser o meu caminho. Hoje em dia eu atuo no segmento da radiologia veterinária, atualmente também atuo no segmento da ressonância magnética. Estava atuando há uns 2, 3 meses atrás, tá? Em uma clínica com ressonância magnética. Hoje eu estou apenas na radiologia veterinária, que é um outro segmento que às vezes o aluno fica muito doutrinado em ficar dentro de um hospital, mas ele esquece que a radiologia ela é muito ampla e ela não tem só a área médica, existem outros segmentos que ele pode explorar quando não se identifica com o segmento médico. E além de atuar nesse segmento de ressonância, nesse segmento aí da veterinária, eu também sou professora de um curso técnico aí e quero buscar e alcançar muito mais coisas dentro do que a radiologia vem me proporcionando. Essa que é a verdade. E sou muito grata a todos os professores, sou muito grata a tudo que literalmente eu aprendi. Eu tinha a cabeça muito fechada. Carlos não está aí para me concordar comigo. Minha cabeça era muito fechada no segmento da radiologia, com muitas coisas que poderiam acontecer. E aos poucos a gente vai amadurecendo. Dentro do segmento da radiologia, dentro do primeiro semestre, que você pega aquele aluno cru, verde, que você fala assim, nossa, não vai dar certo. E depois ele vai desenvolvendo, ele vai amadurecendo, e chega lá no quarto semestre que você vê aquele aluno literalmente centrado, formado, com um outro perfil, uma outra postura, a gente pensa, eu acho que agora vai, eu acho que esse daí vai para frente. E é trilhar, buscar, e acredito que quando a gente busca, trilha e traça uma meta e um objetivo, só basta e só depende da gente ir atrás e alcançar. É isso que eu acredito. Tá joia, obrigado, Débora. Eu acho que é exemplo do Fabrício.
foi uma trajetória, e eu acho que o ponto em comum aí foi a dedicação que vocês tiveram, né? Em algum momento do curso, acho que acende uma luz e isso é importantíssimo, né? Para o aluno, ele no decorrer do curso, ele é apresentado a tantas áreas que você fica meio perdido em qual você vai seguir, de fato, não é? Às vezes eu falo, vou trabalhar com densitometria óssea porque é mais fácil. Eu vou trabalhar quero ressonância magnética porque é o brilho dos olhos de todo mundo da imagem, quer ir para ressonância. E quanto que na verdade, quando nos é apresentado e a porta que se abre, né, a gente nunca sabe qual é a porta que vai se abrir, né? E é muito gratificante, mais uma vez, assim, ter uma aluna bem sucedida na área, como a Débora aí. Agora, chamar a Alessandra, eles estão contando um pouquinho da trajetória deles, já estão se apresentando também, né, a atuação, a ocupação de cada um, tá? Então eu não me atentei em fazer isso, deixei para eles mesmos contarem. Alessandra, fala um pouquinho de você na área da radiologia. Boa noite. Vamos lá, boa noite a todos. Primeiramente, eu estou muito lisonjeada. Meu ex-professor, meu amigo de coração, que é o Fabrício, eu amo muito esse menino. Estudamos juntos, se formamos juntos, mas vamos lá. Bom, assim que eu terminei a faculdade, o professor Alex falou assim, poxa, Alessandra, você gosta tanto da radioterapia, né? Tem um curso de aprimoramento no Hospital AC Camargo tão bacana, por que você já não engata esse curso e faz? Eu fui lá, fiz minha inscrição e fiz esse curso de aprimoramento em radioterapia. Paralelo a isso, eu continuei fazendo estágio, todas as portas que foram abertas para mim, eu continuei. Gente, às vezes o aluno pensa, estágio, eu vou lá, eu não ganho nada, eu fico trabalhando, mas eu não ganho nada. Vai, porque é esse o caminho. Quanto mais estágio, é muita experiência, é muita bagagem, a gente sai da parte teórica, a gente acaba entrando para parte prática. Então, façam muitos estágios, vale muito a pena. Inclusive, o meu primeiro emprego foi assim. Eu fazia estágio numa clínica na Avenida Paulista, CTC Gênese, e eu ficava no setor da tomografia. Então, eu era estagiária de lá, conhecia a rotina, conhecia todos os protocolos. E um belo de um dia, chega os donos da clínica e falam, vai mudar a gestão toda. O pessoal que está aqui, a gente vai precisar conversar, porque algumas pessoas vai ter que desvincular do serviço. E eu já estava lá no setor, eu era estagiária. E o dono da clínica chegou em mim e falou assim, olha, como você conhece já a rotina da clínica, já sabe os protocolos, você não quer ficar com a gente? Falei, nossa, já tinha feito bastante estágio, claro, nossa, aquilo para mim foi tudo, e foi realmente tudo. Foi daí que começou. Então, eu passei a trabalhar nessa clínica, ficava na tomografia, no setor da tomografia, e logo em seguida eu prestei uma prova também para SPDM, aqui em Taboão da Serra, onde eu moro, e passei na prova também, passei na prova escrita, passei na prova prática e comecei a trabalhar também. Trabalhei uns 2 anos no pronto-socorro infantil, aqui do Taboão da Serra, e nesse meio tempo eu falava, caramba, quero prestar concurso público. Eu quero passar no concurso público. E coloquei essa meta na minha cabeça, eu quero passar no concurso público. E aí prestei 2 concursos, não deu certo. Aí veio o terceiro, para radioterapia. Eu falei, esse daí eu vou abraçar, eu vou me dedicar. Fiquei 3 meses estudando, de segunda a segunda, acordava 8 da manhã, estava para almoçar, voltava aos estudos, ficava até 10 horas da noite. Minha mãe falava, menina, desce daí, você é louca, sai daí, para de estudar, você não come. Mas eu queria muito, 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 muito. E aí deu certo. Passei no concurso público. Hoje eu trabalho no Hospital Heliópolis. Lá é um hospital em referência de oncologia. Mas hoje eu tô lá, eu fico no setor do raio-x. Por quê? No meio desse trâmite todo,
o estado, infelizmente, não tem físico médico. Então, o pessoal que já chegou pronto lá, tinha vários setores que os funcionários estavam se aposentando e eles precisavam. Então, era raio-x, tomografia, ressonância, e hoje eu estou lá no setor de raio-x. Eu amo o raio-x. Eu amo. É lá que tudo acontece. Somos a porta de entrada. E eu sempre fui uma pessoa muito de querer manusear, fazer, ver o que eu fiz logo em seguida. E o raio-x é isso, é essa adrenalina, é chegar um politrauma lá e você fazer do seu jeito, muda às vezes o protocolo para fazer de um jeito que dá certo, e é isso que a gente faz lá. Então hoje a gente atende o pronto-socorro, o ambulatório, que é voltado para os pacientes oncológicos, a gente sobe para os leitos, a gente atende pacientes já agendado, né, que é exames com laudo, e a gente faz tudo isso. E eu amo muito. E o que mais que eu posso falar para vocês? Uma dica que eu dou, isso é muito importante. Gente, não parem nunca. Nunca, nunca. Agora, como a gente está nessa pandemia, tem muitos cursos online. Eu acho que até facilitou um pouquinho para algumas pessoas, né? Que às vezes você vai para o trabalho, volta, está cansado, esgotado. Mas hoje, com tudo isso que está acontecendo, tem muitas opções. Então, assim, o que eu falo, né? Os colegas são todos formados, mas a gente nunca pode parar de buscar conhecimento. Então, faça curso, participe de palestra, leiam muito artigo, leia o Bom Traje, que é maravilhoso, a nossa Bíblia da Radiologia, é maravilhoso. E hoje eu sou uma pessoa muito realizada, muito mesmo, eu gosto muito, eu amo o que eu faço, é muito gratificante a gente fazer parte de um time do hospital, porque a gente acaba fazendo parte da equipe, né? Afinal, a gente está ali para dar o exame de imagem e a partir dali o médico faz o raciocínio para fechar um diagnóstico. Então, não tem qualquer mais importante ou menos importante, não. Raio-x, tomo, ressonância, medicina nuclear, PET-scan, o que você for atuar é um conjunto, tudo é integrado, um faz parte do outro. Chega um raio-x para fazer, o médico tem dúvida, manda ele para tomo, a tomografia ficou meio assim, manda para o ultrassom. Então, assim, é uma equipe. Então, o que eu tenho para falar para todo mundo, assim, eu busquei muito. Tem que ter a dedicação, tem que estar ali presente. Às vezes eu fazia estágio, dava plantão, falava, puxa vida, tá todo mundo, meus amigos tá em festa, né? Tá todo mundo em casa e eu aqui. Mas, gente, valeu muito a pena. E se eu cheguei, os colegas chegaram, todos podem chegar, onde quiser. Isso só depende de cada um. Estudem e estudem muito. Esse é o caminho. E aí, todo mundo, sucesso para todo mundo. E é isso que eu tenho para falar. Bom, obrigado, Alessandra. A Alessandra faz um tempo já, o Fabrício, né? A Alessandra e a Débora já fazia um tempinho que a gente não se via aí, não batia um papo. A gente começou agora, se reuniu agora para fazer essa live, assim, elas aceitaram de prontidão, assim, foi muito bacana. A gente, como professor, tem alguns nomes que a gente acaba esquecendo, né? E se esbarra com alguém num shopping aí e fala assim, ó, você foi meu professor. Eu falei, meu Deus, tomara que eu tenha dado uma boa nota para ele. Gente, agora aqui no chatzinho, eu tô dando uma olhada aqui, e tem uma pergunta, deixa eu só trazer aqui à tona para vocês. Espera só um pouquinho. Fabrício, dá uma mão aí. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Fabri. Quais as grandes dificuldades que vocês enfrentaram nos estágios? Vou começar meu estágio e estou com medo. Bom, o Rodrigo está com medo de começar o primeiro estágio dele, né? E ele falou assim para perguntar para vocês aí qual a grande dificuldade. Bom, eu posso começar respondendo a minha? Tá, eu sou técnico também, tá? Então, assim, só que a minha é uma dificuldade mais antiga, tá? É de 2000 a minha dificuldade, tá? Então, a minha dificuldade, na época, Rodrigo, a minha dificuldade era que a gente tinha que subir para o centro cirúrgico, por exemplo, e fazer
uma radiografia, fazer um exame analógico, né? Dando uma técnica perfeita para sair o exame. Porque se eu errasse mais o KV, eu errasse o meu MAS, a radiografia não saía e o médico estava assim no centro cirúrgico esperando, né, a radiografia. Então essa foi a minha dificuldade, esse foi o meu maior medo, subir ao centro cirúrgico e dar a técnica perfeita, né? Como eu sou um professor mais antigo e eles são mais novos aí, eu acredito que a dificuldade deles sejam outras, né? Então vamos começar aí por Fabrício. Fabrício, qual a sua, né, maior dificuldade, o seu maior medo quando você começou na área ali? Pode ser bem breve, assim, alguma coisa que te causou medo. Vamos lá, para tentar ajudar o nosso amigo. Bom, se eu falar para vocês que eu nunca tive medo de estágio, vocês acreditam em mim? Nunca tive medo, assim. Eu sempre ouço dos meus alunos essa mesma pergunta que o Rodrigo fez aí, né? Tô com medo. Logicamente, acho que dificuldade a gente vai encontrar diariamente, tá? Só que eu tenho a certeza que o medo, assim, ele faz parte, tá? Mas se você é um aluno aplicado nas aulas de incidência, se você foi um aluno que prestou atenção em mínimos detalhes, em pequenos... a gente sempre fala, né, que a radiologia é pequenos detalhes. Você vai chegar lá no estágio e você, por mais que você tenha dúvidas, você vai saber conduzir aquele exame. Talvez não no primeiro dia, porque cada ser humano tem uma reação diferente, tá? Mas assim, eu nunca tive medo. Medo, eu nunca tive medo. Receio, talvez, tá? Receio, talvez. Uma dificuldade que eu tinha, que no meu primeiro dia de estágio, chegou para mim raio-x de tórax. Falei, nossa, legal, bacana. Primeiro dia de estágio, e é sempre engraçado. O técnico que era supervisor da gente, ele falou, vou tomar um café. Se aparecer um raio-x aí, vocês fazem. Primeiro dia de estágio, já tinha feito vários raio-x. Peguei o pedido, raio-x de tórax. Falei, legal, bacana, esse eu vou fazer todo contente. Quando eu abri a porta para chamar o paciente, adivinha? Paciente cadeirante. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer esse raio-x de tórax na cadeira de roda? Porque não tem livro. Se você pegar o Bontrage, Bianzoli, não tem livro, né? E aí, é muito engraçado, porque na época que eu comecei estágio, nós não tínhamos essa gama de informações. Hoje, talvez, eu jogaria no Google. E talvez a resposta seria em segundos. Na minha época, mal eu tinha um celular que não era nem um Android, o meu era um BCP, né? Pra você ver o quanto eu sou antigo também. Então, as minhas... medo eu nunca tive, tá? Receio talvez, mas medo não. Mas dificuldade nós vamos encontrar diariamente. Essa foi uma grande dificuldade. E aí, o que eu fiz? Eu tive que chamar o técnico na cozinha. Porque eu não iria expor ao paciente a radiação, né? E aí vem o que eu sempre falo, né? Vem tudo aquilo que eu aprendi. Meu professor falava assim, na dúvida, não faça. Peça auxílio ao técnico que está de plantão, ao supervisor. Na dúvida, não faça quando você é estagiário. Então, eu poderia, sim, tentar. Mas eu não sabia o que fazer. Eu não iria irradiar o paciente à toa, né? Então, e essa foi a grande dificuldade. Aí depois que eu vi que era só colocar o chassi, que hoje é plate, atrás do paciente, e um chassi na longitudinal, e eu falei assim, tá aí. Porque quando nós somos estagiários,
nós temos grandes dificuldades porque nós não temos o dia a dia, né? E eu não me senti culpado, em maneira alguma, porque, assim, não tem literatura. Talvez o meu professor tinha falado, mas talvez eu tinha esquecido. Nós somos falhos também, seres humanos somos falhos. Então essa foi a grande dificuldade que eu me lembro, entre outras, né? Mas essa daí foi realmente marcante na minha vida. Eu sempre falo para o meu aluno, né? Preste atenção nesses detalhes. No livro não tem raio-x de cadeira de roda. Como fazer um paciente cadeirante. O paciente realmente, o paciente, não é que ele tinha dificuldade de levantar, o paciente era cadeirante. Cadeirante mesmo, não é acredito. Eu até perguntei, o paciente não levanta? Aí o acompanhante falou, só se Jesus dá vida às pernas dele, né? Brincando comigo. Então, essa foi uma grande dificuldade. Aí eu tive que chamar o técnico, né, no seu horário de refeição, mas aí deu tudo certo. Essa foi a grande dificuldade, Rodrigo. Mas assim, medo nunca tive. E não tenha medo. Não tenha medo. Seja prudente, mas não tenha medo. Beleza. Fabrício, obrigado aí por, né, compartilhar essa vivência sua. Tem uma outra pergunta aqui, aí eu posso deixar para as meninas responderem aí. Da Munize Crepaldi. Ela está perguntando como conseguir estágio depois de formado. E aí a Débora ou a Alessandra podem, né, ver quem vai responder essa pergunta da Munize. Depois de formado, o problema maior de conseguir estágio depois de formado é o medo que muitos serviços têm de criar vínculo com a pessoa que está buscando estágio, mesmo que seja voluntário. Acontece muito, eu vejo muito isso também, porque alunos meus mesmos que se formaram buscam estágios após finalizar um curso, após finalizar a faculdade, e querem continuar praticando para não perder, né? Porque a gente sabe que se a gente não pratica, a gente perde realmente aquela rotina. E muitos serviços, infelizmente, não abrem essa porta para que o aluno faça um voluntário, né? Para que aquela pessoa faça um voluntário e continue praticando, continue aprimorando a sua prática, o seu conhecimento. Eu acredito que tem muito isso. Infelizmente, é ruim, eu vejo desta forma, mas pensando no lado realmente de um contratante, é realmente o medo de ter vínculo com uma pessoa, né? E depois, após isso, infelizmente, partir para a parte mais jurídica e tudo mais, após ser dispensado, enfim. Mas, respondendo a pergunta, eu acredito que você tem que arriscar. Se você não bater dia após dia, pedindo estágio, falando, mostrando a vontade que você quer, essa vontade realmente de continuar fazendo, você não vai saber. O não você já tem. Só basta ir atrás do sim. Então, isso já aconteceu comigo, por isso que eu falo desta forma, já aconteceu comigo. E, cara, tem que buscar, tem que buscar. Como eu falei para vocês, o meu primeiro emprego também veio por causa do meu estágio, ponto. Mas eu queria continuar praticando dentro de um outro segmento da radiologia. E por eu não ter mais vínculo de estudo, eu também recebi um não. Estava trabalhando, atuando no segmento da radiação, do raio-x, mas eu queria continuar fazendo um estágio em outro segmento. E eu também recebi um não. E aí, o que eu aconselho é buscar um aprimoramento ou uma capacitação, que isso vai te abrir também uma nova chance de continuar a adentrar novamente em um campo de estágio e ali você continuar desenvolvendo sua prática. Mas, caso não seja possível fazer um curso agora de aprimoramento ou capacitação, vai atrás. O não você já tem, só vai atrás do sim. Ele vai vir em algum momento. Okay. Então, eu vou compartilhar uma experiência, que foi justamente isso mesmo, em relação ao estágio, depois fica realmente muito difícil, né, por causa desse vínculo que tem, né, o local de trabalho. Monice, né, eu consegui aqui, onde eu moro, pelo município, eu fui voluntária
eu fui até a prefeitura e falei, olha, eu me estudei, eu me formei e eu gostaria de fazer estágio. Vocês não têm algum programa que pode ser voluntário? E aí eu consegui. Pelo menos aqui em Taboão da Serra existe esse programa. Então, Monice, procura aí onde você mora, vai na UPA, vai nas UBS, vai no hospital e vê se também se tem essa oportunidade lá. Que daí, se tiver, abraça e siga em frente. Eu consegui dessa forma. Só aproveitando também, aquilo que a Débora falou, é muito complicado hoje, né? Por esses termos jurídicos. O que eu aconselho? Né? Eu recebo muitos formados lá no hospital, né, querendo fazer estágio. O que eu aconselho? Aconselho fazer uma carta, né? Pode uma carta de próprio punho ou no Word, isentando de quaisquer futuramente processo, né, dizendo que aluno não, eu, fulano de tal, com RG tal, aceito fazer estágio remunerado, sem remuneração, no período tal, não sei o que, assinar. Eu acho que é o caminho, porque hoje, aquilo que a Débora falou, infelizmente, é muito difícil você conseguir, e até pelo fato, né, vamos falar de legalidade, vamos falar de seguro, né, a gente sabe que, infelizmente, acidentes acontecem. Imagina só, um estagiário está lá no serviço sem um contrato de estágio, está clandestino, né, como nós fazíamos antigamente. E acontece alguma coisa, sei lá, ele sobe para lá para a UTI e não vê a plaquinha do paciente da UTI que tem, vamos pegar um HIV e destuba o paciente, e aí aquele líquido vai para o olho, entra pela boca, mucosa, enfim. E aí? Esse é um estagiário clandestino, não tem contrato. Então, a gente também tem que pensar nesse lado do hospital, do lado da precaução do hospital. O Carlos pode falar bem isso daí, porque hoje ele é coordenador de estágio, né? Então, são muitas barreiras, né? A gente também tem que entender o lado do hospital, do empresário, né? Que também pode acontecer isso daí, né? Então, o Carlos pode explicar melhor. E muitos alunos perguntam, até no curso técnico, professor, eu posso fazer visita no hospital? Falei, não pode, não tem contrato de estágio. Vai que acontece alguma coisa. O Carlos pode me explicar melhor esse negócio de leis, né? Que entra disso daí. Bom, gente, eu sou supervisor de estágio do curso da FMU, do Tecnólogo em Radiologia, e essa situação, assim, depois de formado, para você conseguir estágio, é uma situação um pouco mais delicada, porque ela não cria um vínculo com a instituição de ensino superior e a unidade concedente. Então isso gera uma preocupação muito grande nas empresas. Aquilo que a Alessandra falou, super cabe, o que a Débora também falou, o Fabrício complementou, é válido. Então você solicita um estágio voluntário. Só que antes de você solicitar esse estágio voluntário, é super importante que você já tenha tudo em mãos, né? Então isso vai facilitar muito, porque você vai mostrar a sua preocupação com a unidade que está concedendo o seu estágio, tá? Então, o que é ter tudo em mão hoje, né? Quais são os documentos que são necessários aí e que as empresas pedem? Um hemograma atualizado, estar com um dosímetro, o contrato de dosímetro, né? Então significa que você vai se comprometer em mostrar a sua dosimetria mensalmente, um seguro saúde que você faz em qualquer banco, né? Então vai precisar disso. Tudo isso tem que estar nas cláusulas desse contrato, né? Que é feito um contrato prévio, né? Você está fornecendo o seu serviço, sua mão de obra especializada, você já é um profissional formado e você não vai ser remunerado por isso, tá? Então isso tudo tem que ser muito bem documentado. É possível? Hoje em dia, sim, se chama estágio voluntário, tá? Então é possível sim, depois de formado, conseguir. Mas
né, de antemão você já tem que fornecer todas essas informações aí para a unidade concedente, para demonstrar que você também está preocupado e não está agindo de má fé. Tá? Eu acho que espero ter respondido aí a pergunta também, ter complementado a resposta dos colegas aí. Né? Tem mais uma pergunta aqui, gente, da Tamires. Né? Na experiência de vocês, ela está falando, o que acham que conta mais? Um profissional com bom tempo de experiência ou outro com vários cursos de extensão e especialização, mas sem experiência? Então vamos lá. Uma formação acadêmica melhor, assim, com mais cursos, com mais especializações, ou um profissional com experiência? Eu queria que vocês colocassem aí o que vocês veem hoje, tiveram como experiências, e tem alguém que queira relatar alguma situação específica. Fiquem à vontade. Bom, vou começar. É uma pergunta polêmica que a gente fala, né? Bom, é assim, a experiência profissional, ela conta muito, tá? Isso é fato. Eu sempre me preocupei em falar da radiologia, porém, viver a radiologia, tá? Porque a base que eu tive foi de professores que me ensinaram radiologia, o que viveram radiologia. Né? Então, como é que eu vou falar, na minha opinião, tá, gente? Que também não sou dono da verdade, tá? Minha opinião, como é que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi? Tá? Minha opinião. Então, o que vale mais? Um profissional com bom tempo de experiência ou outro com vários cursos? É assim, nenhum e nem outro, tá? Nenhum e nem outro. O certo mesmo é ter a junção dos dois. O certo mesmo é ter a junção dos dois. Por que eu falo isso? Porque não adianta nada eu ter um profissional de bom tempo de experiência, porém, jogar ele na sala de aula e falar assim, ensino que você sabe. Não, que aí entra outras coisas, né? Entra didática, entra outras coisas além. Porém, um outro profissional com vários cursos de extensão, sem experiência, é isso, né? Para mim, tá, gente? É chover no molhado. Né? Para mim é chover no molhado. Não adianta nada eu pegar um profissional de muita experiência que às vezes não tem a didática, né? o papel, né? Porque também às vezes também nem sempre papel conta. Então acho que tem que ter ciência. Também tem que ter os cursos de extensão. É por isso que poucos tecnólogos hoje, bem poucos, eu falo isso de experiência própria, tem doutorado. Mas também, gente, a gente entra também em um consenso que nós precisamos trabalhar. Né? Não que dar aula é um trabalho, sim. Mas para eu falar de radiologia, eu preciso viver a radiologia. Né? Então, eu sempre me preocupei em ser um profissional, ser um profissional na área técnica e mesclar da docência. Ok? Então, minha opinião, tá, gente? Minha opinião. Agora, a pergunta também, Carlos, cursos de extensão, especialização, mas sem experiência. Aquilo que eu acho que ela fez, achei que ela fez a pergunta de ou especialização ou extensão. Então, essa é a minha opinião, tá? A experiência, né? A experiência, ela precisa ser mesclada, tá, gente? Minha opinião. Volto a dizer, minha opinião. Não sou o dono da verdade. Mas para eu falar de radiologia, eu preciso viver radiologia, tá? Como é que eu vou falar algo daquilo que eu não tenho vivência? Minha opinião. Tá? Então, eu acho que é muito importante, sim, ter uma certa experiência e ter uma certa experiência na área e um certo conhecimento na área e para eu poder passar isso para o meu aluno. Mas também, gente, isso também não quer dizer que eu detenho de
um certo conhecimento de 35 anos da área da radiologia, não é que eu vou me dar, que eu vou chegar em sala de aula e vou passar a minha experiência, que aí entra outras coisas, entra a didática, entra a maneira de o professor abordar o aluno, de diversos fatores. Não sei se eu fui clara aqui para Elisângela. Isso. Tamires, né? Tamires? Acho que foi Tamires. É a Tamires. Isso. E Elisângela falou: conhecimento e experiência é um belo casal. Isso é fato. Eu acredito, só complementando o que o Fabrício falou aí da visão dele, eu acho que a pergunta dela, né, contratar um profissional já com anos de experiência e contratar um profissional que buscou especialização, mas não tem a prática, não tem a vivência. Com certeza, sem dúvida nenhuma, tem que ter a mesclagem dos dois, como o Fabrício colocou. Isso sem dúvida nenhuma. Mas, né, numa visão que eu tenho também, não muda muito da do Fabrício de verdade. Quando pensamos em um contratante, né, eu como contratante pego lá um profissional com 10, 15 anos de experiência, prática, tá? E um outro profissional que faz 3, 4 anos que terminou a sua graduação e com isso buscou especialização dentro de um determinado segmento. Quando eu pego esses dois e tento comparar o seu currículo, né, visando ali o que ele pode agregar para o meu serviço, eu também, como contratante, tenho que verificar o que eu estou buscando de um profissional. Se eu quero literalmente um profissional que adere à rotina do meu serviço de uma forma agora que eu quero fazer mudanças dentro desse serviço, a minha visão, tá? Não sou contratante também, não sou contratante de nada, mas pensando nessa visão, se eu quero ter mudança dentro de um serviço radiológico e tenho 2 profissionais ali que passaram na prova, estão dentro de um perfil, eu vou avaliar eu teoricamente avalio aquele profissional que teoricamente tenha determinada especialização, que não tem tanta vivência, tanta prática dentro do segmento, porque eu posso moldar ele da forma que eu quero que seja a rotina do meu serviço. O que eu quero dizer com isso? Aquele profissional de 20, 10 anos de experiência, ele tem os macetes, ele tem a malandragem, ele tem a vivência de outros serviços anteriores que, às vezes, para o meu serviço, não é interessante naquele momento. Pensando nessa etapa. Agora, eu como contratante preciso de um profissional experiente que assuma a rotina e faça uma rotina, toque um exame e eu não precise ter preocupação de treinamento, óbvio que eu teoricamente contrataria aquele profissional mais experiente. Mas, independente, né, como o Fabrício falou, é muito bem debatido, bem discutido esse assunto, tem que ter a mesclagem dos dois. Levando para a área da docência, quando você começa a dar aula e você não tem a vivência da prática, você consegue verificar, eu acho que algumas pessoas, né, ao redor conseguem perceber que o seu conteúdo, a sua explicação, a sua didática de ensino, ela é muito teórica mesmo, muito o que o livro fala, o que está aqui, vamos seguir o passo a passo. Quando você tem a vivência de um serviço, que você já é experiente, que você já atua no segmento e aí começou a levar isso para a docência, você começa a passar o que os livros de referência trazem e começa a mostrar outra saída de situações ali que você pode fazer dentro do serviço, dentro da escola, enfim. Então, independente também, eu acredito muito nisso, independente se você tem só especialização, se você tem 15 anos de experiência, os dois têm que atualizar, os dois têm que andar juntos, os dois têm que casar. Quando os dois casar,
Se os dois têm se tem especialização e tem a prática, a vivência, quando você casar, você vai ser um profissional literalmente completo, porque você vai conseguir passar com clareza, com segurança, tudo que você sabe, porque você vive aquilo, e também você vai conseguir mostrar, através de títulos, enfim, tudo que você teoricamente buscou para chegar ali. Então, eu tenho essa visão, né? Complementando o que a colega Débora falou, realmente isso acontece. Inclusive, viu, Tamires, nos meus 2 empregos eu não tinha experiência nenhuma. E muita empresa busca essa pessoa crua para realmente moldar para a rotina daquele serviço e do setor. Então, eu acho assim, não precisa temer por isso, que muitos serviços preferem mesmo que o aluno acabou de sair da faculdade, vou pegar ele para mim e vou querer moldar ele, vou lapidar ele do meu jeito, do meu serviço. Então, não precisa se preocupar, não. Isso aí. Perfeito. Só queria colocar uma situação aqui que eu vivenciei na escolha de um profissional, né? Não vou citar nomes aqui, mas em que eu vivenciei justamente essa situação. São duas coisas muito importantes na hora de uma entrevista que a gente fala o seguinte, que a gente pensa o seguinte: aquela pessoa que está ali, ela tem o perfil da empresa? O perfil que a empresa está procurando é aquele perfil? E nem sempre aquela pessoa que está amplamente qualificada, com cursos, doutorados, mestrado, especializações, ela tem o perfil que a empresa está procurando. Então, vale muito a pena quem não tem a experiência pesquisar sobre a empresa, né? Falar coisas que são diferenciais, como a fundação, o ideal missão, da empresa, visão, né? A missão da empresa. Então, assim, isso que vai diferenciar você na hora de uma entrevista e que você talvez não esteja tão preparado. Mas sem sombra de dúvidas, né? O primeiro recrutamento de seleção que acontece dentro de uma empresa é assim: quem tem especialização e quem não tem especialização, né? Porque não é a pessoa da área que vai fazer essa entrevista, é o psicólogo e às vezes é a pessoa do recrutamento de seleção. Então, assim, os cursos são super importantes, o estudo é super importante, né? Mas eu quero também que vocês coloquem aí que nem sempre quem tem muito estudo é o dono da vaga, né? Então, se você não tiver o perfil que a empresa está procurando, né, é na entrevista com o supervisor da área que vai ficar à tona isso, né? E é aquilo, né? É o que as meninas falaram. Às vezes a empresa prefere ensinar do que ela querer uma pessoa pronta ali, tá? Então, se eu te ensinar, você vai fazer do meu jeito. Você pronto, você vai fazer do seu jeito, né? Então são coisas diferentes aí que o mercado procura. Bom, deixa eu ver aqui o Jefferson. Jefferson é nosso ex-aluno também. Acho que deve ser, né? Jefferson Menezes. Vocês conhecem? É meu ex-aluno. Ah, seu ex-aluno. Eu pensei que era o Jefferson. Trabalha comigo hoje, trabalha comigo. Ah, tá aqui no chat. O Fernando Dias: por que o mercado de trabalho tem grande dificuldade de contratar um profissional preparado para ser supervisor no setor? O mercado de trabalho tem dificuldade para contratar um profissional preparado para ser supervisor do setor. É a pergunta do Fernando. O que vocês acham aí, que o mercado de trabalho tem dificuldade para contratar esse profissional preparado? Como que vocês veem isso, gente? Então, falar, Fabrício? Deixa eu começar. Acho que eu começo. Começa aí, porque você já está no segmento de supervisão. É assim, quando a gente fala em supervisão, né, na verdade a gente fala em gestão. E eu creio que não é, talvez, a dificuldade de contratar um profissional preparado. Talvez a conta que o tecnólogo faz é a matemática simples, né? Eu, como supervisor, eu tenho... Isso a gente está falando, e na maioria dos locais, né, a gente sabe que supervisão é 40 horas ou 44. Na verdade, é uma gestão, né? Então, na maioria dos locais,
a conta é, vou trabalhar em um local para ficar preso, né, e ganhar um salário, ou trabalhar em dois para ter uma renda a mais. Então, essa é a matemática básica. Não é assim que não tem a gente preparado. Eu acho que até tem, mas por opção não quer assumir um cargo de gestão, né? Porque ficaria muito preso. Talvez, esse cargo de supervisor. Supervisor que eu digo, não supervisor de aplicações técnicas radiológicas, tá? Então, são coisas distintas, tá? O supervisor ali, o gestor, que vai montar a escala, que vai conversar direto com a chefia, que vai montar protocolo, tá? Então, as empresas querem hoje esse profissional com uma carga de 44 horas semanais. Para a gente, é inviável uma carga de 44 horas semanais. Então, não é que não tenha, até tem, mas por conta da carga horária, acaba sendo inviável ficar em um, sendo que eu posso aumentar minha renda e ter dois. E quem nunca ouviu falar na área da radiologia que quem tem um, não tem nenhum. Então, eu acho que é mais por conta da carga horária do que do próprio da própria preparação, né? Até uns tempos atrás, uma grande empresa de São Paulo estava contratando, ficou um ano sem supervisão. E ninguém queria a supervisão. Por que ninguém queria? Porque é 44 horas semanais. 44 horas semanais. Então, na verdade, eu acho que até tem pessoas preparadas, né? E aí é o que impacta, acho que é na carga horária mesmo, né? Não tem muito, sei lá, o que fazer. E aí o que a gente perde para um outro lado? Nós acabamos vendo gestões, né, na área da imagem ou em outras áreas, né, como a enfermagem. Quem nunca teve uma supervisora de um SADT ou num setor, enfermeira, né? Então a gente acaba entregando esse cargo para outros profissionais por conta, talvez, da carga horária. Aí é uma briga muito grande, né? Supervisor pode trabalhar 24 ou 40. A maioria das empresas querem 40. Inclusive, quando eu estava atuando no Einstein, abri uma vaga interna para supervisão. E assim, ninguém quis, porque é 44 horas semanais. Então, para o profissional, talvez não seja interessante. Aí depende muito de cada profissional, de cada perfil. Eu acho que vale a pena aqui eu aprender, ficar 40 horas e talvez fazer uma pós-graduação em gestão. Então, vai muito do perfil de cada um. Mas eu acredito que é por conta da carga horária que impacta muito. Concordo também com o Fabrício. A carga horária, eu acredito que é o grande medo de profissionais qualificados, que têm a gestão, que sabe ter o contato com os colegas, que sabe passar, que tem aquele espírito de liderança. Eu realmente também acredito que seja a carga horária que atrapalha muito essa vaga de gestão. Muitos profissionais não querem mesmo assumir esse processo burocrático, né, de montar escala, de ponto e tudo mais, trabalhando 40 horas semanais, sendo que ele pode atuar em 2 serviços, ganhando até mesmo um pouco a mais, e trabalhar teoricamente aí menos, tendo descansos na semana, enfim. Realmente eu concordo muito com o Fabrício que a carga horária é o que realmente afasta os tecnólogos do cargo de gestão, e com isso abre esse espaço para segmentos como enfermagem, como fisioterapeuta, que eu já vi, eu já vi isso, e também biomédicos, que normalmente acabam muito adentrando dentro desse segmento de gestão no setor da imagem. Bom, gente, tem mais uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu vou passar ela aqui para vocês, do Kaique Oliveira. Ele está perguntando, ele está falando, na verdade, que a resistência do profissional quanto à política de trabalho da empresa não deveria ser notada no momento da experiência, né?
não deveria ser notado no momento da experiência, como evitar isso? Né? Ele está falando sobre essa resistência profissional contra a política de trabalho da empresa, né? E está falando como evitar isso. Na verdade, eu posso até responder essa pergunta do... Deixa eu ver o nome dele aqui, é do Kaique. Kaique, na verdade, a gente percebe no momento da entrevista, quando o profissional é resistente com algumas questões, né, algumas perguntas chaves, né, que a gente... eu tenho 2 profissionais, um super capacitado e o outro não tão capacitado assim, e a gente percebe que esse que é super capacitado, que vai de encontro com o que eles falaram aí, tem alguns ideais, ele já é uma pessoa com amplo conhecimento, é metódico, né? Então a gente tem no momento da entrevista essa situação. E eu queria pegar o gancho aí sobre a supervisão da área da radiologia. É tudo, né, o que se falou mesmo, abre precedente quando você não tem profissional capacitado na área. Isso é um problema muito grande que a nossa área enfrenta e é bastante corriqueiro encontrar profissionais que não têm um amplo conhecimento de um SADT aí numa liderança, tá? Existem vários desafios. Eu tenho uma experiência de liderar uma equipe de radiologia num curto intervalo de tempo, e existem vários desafios. A gente sabe aí que a preocupação é constante, né? É uma dedicação que tem que ser exclusiva, são 40 horas, você abre mão de conseguir outro emprego, né? Você tem que ter aquele perfil ali, tem que ter uma liderança, todos os profissionais têm que te respeitar, e para você ser respeitado, você tem que conhecer tudo aquilo que está sendo feito, tá? Seja ela radiologia, seja tomografia, seja ressonância, seja centro cirúrgico, você tem que conhecer a área, né? E o que a gente tem às vezes, né, são pessoas que estão ali numa liderança, que administrativamente são muito boas, né? Conseguem administrar os funcionários, mas quando entra num critério que é mais técnico, tá? Isso vem à tona. Então esse conhecimento específico da nossa área é pertinente só a quem faz radiologia, só a quem estuda imaginologia, só a quem se capacita na área de atuação. Tá? Então, assim, é um déficit de mercado, e eu acho que para vocês aí que estão estudando, né, quem quer entrar na área, é uma área a se pensar aí, uma dedicação, estudando mais a fundo, né? Bom, a live vai ficar salva, eu pretendo, sim, Monize, deixar ela salva aqui. A Tamires, Fabrício, você que trabalhou no Albert Einstein, há necessidade de ter inglês? O técnico ou tecnólogo, ou seria apenas um diferencial? Bom, eu entendo que é técnico ou tecnólogo e se precisa ter inglês. Fala aí, Fabrício. Isso é uma pergunta que todo mundo me faz. Bom, costumo dizer que hoje quem não sabe, quem não está estudando inglês já está atrasado, tá? A verdade é essa. Mas, pelo que eu entendi a pergunta, se tem que ter inglês para trabalhar no Einstein, fala? Então, o que eles pedem lá é o inglês técnico. É o inglês técnico. Start, off, esse é o inglês técnico, tá? E eu logo já falo para a Tamires que quem não está estudando inglês já está atrasado. O inglês, ele é um grande diferencial, não é só para entrar no Einstein, não. Qualquer instituição. Em qualquer instituição, até para você ser um application. Então, aí você pode entrar na área da aplicação também. Que hoje, se você analisar, são poucos tecnólogos também que estão na área da aplicação. Tá? Então, eu sempre falo para meus alunos, se você não começou a estudar inglês, comece, porque você já está atrasado, né? O mundo gira em torno da língua inglesa, tá bom? E hoje tem muito curso gratuito na internet,
Se for, professor, eu não tenho dinheiro, tem curso gratuito na internet, vai buscando meios alternativos para que você possa, pelo menos, entender um pouco do inglês. Mas para adentrar a instituição, o inglês técnico, como toda a instituição pede. É um diferencial, sim, para a sua carreira, para a sua vida. E em outras modalidades vai ser um diferencial muito grande. Ok? Não sei se fui bem claro aqui. Quanto a técnico e tecnólogo, tem alguma diferença ou não? Quanto a técnico e tecnólogo, Isso. na instituição em si, não. Mas tem algumas instituições que já tem diferença. Um exemplo, a São Camilo. A São Camilo técnico, eu falo isso porque eu trabalhei com pessoas que trabalham no São Camilo, tá? E eu conheço o chefe de São Camilo, que é meu amigo. Trabalhou comigo no Einstein. Então, lá eles dividiram técnico, raio-x, tecnólogo, toma e ressonância. Então, o tecnólogo para toma e ressonância já tem um salário um pouco diferenciado do técnico do raio-x. Tá? Em algumas instituições ainda não se criou o hábito, né? Falam que tudo é técnico, e outras instituições estão criando o hábito, tá? Mas dentro da instituição, não. Da instituição citada, não. Tá? É a mesma. Mas eu sempre falo para o meu aluno, gente, não para de estudar. Fez o técnico, faz o tecnólogo. Né? Como nós estamos falando aqui na live, nós não podemos parar de estudar. Só um complemento do meu amigo Fabrício, o diferencial muito importante é assim, por exemplo, você pega uma vaga lá que a descrição precisa-se de tecnólogo em radiologia médica. Se você fez o curso técnico, você não tem essa vaga, porque você não tem um registro de tecnólogo. Ao contrário disso, você assume qualquer uma das vagas. Precisa-se de técnico em radiologia ou precisa do tecnólogo em radiologia? Você é capacitado a assumir essas duas vagas ao mesmo tempo. Ao contrário, se você for só técnico e estiver pedindo o tecnólogo, você não pode assumir essa vaga. Porque o tecnólogo é especialista, né, em todas as áreas que a gente estuda, que a gente tem conhecimento. Já o técnico, por exemplo, para assumir muitos serviços, para assumir tomografia, ressonância, pede para esse técnico ou fazer o tecnólogo ou fazer um curso de especialização. Então tem essa diferença também. Acho que foi perfeita a colocação, né, de todos. Fabrício foi esclarecedor e a Alessandra também complementando aí, né, o tecnólogo ele pode assumir a vaga de técnico e tecnólogo e o contrário não, né, o técnico não consegue assumir uma vaga que é específica para tecnólogo. Então por isso que, né, existe essa complementação aí, continuar estudando, e a diferença das duas formações, né? Porque muita gente fala, por que eu vou fazer tecnólogo, né? Por que seria importante fazer o tecnólogo? Vou fazer o técnico primeiro, e é uma escolha de cada um, né? Tem muitos locais que contratam técnicos, tem muitos locais que contratam tecnólogos, tá? Então assim, é de cada um, né? Você pode tanto entrar na área como técnico e depois fazer um tecnólogo, e isso vai ser uma consequência de quem está na área, né? Então mesmo que você adentre como um técnico futuramente, né, é interessante que você faça o tecnólogo também, tá? Então existe essa complementação aí. Existe uma diferença muito grande, né? Acho que a Débora pode falar, uma diferença grande que é do técnico e do tecnólogo com relação a grade específica, né, Débora? O Fabrício também, acho que ele tem propriedade para falar disso daí, com relação à grade do tecnólogo e a grade do técnico. Você quer dar uma palavrinha, Sim. Débora? Sim, se eu não me engano, né, o técnico ele tem uma grade de, se eu não me engano, o Fabrício acho que está mais atualizado que eu, de 1.400, 1.200 horas, se eu não me engano. E já o tecnólogo tem uma grade curricular mais estendida, né?
Muitos alunos meus, por exemplo, eles fazem o curso técnico e depois muitos me perguntam se eles conseguem fazer o tecnólogo já eliminando determinadas matérias. Eu falo isso, basicamente o técnico ele é muito mais puxado quando eu penso nas técnicas radiológicas, com relação a posicionamento. O curso técnico ele é muito mais puxado. Já o tecnólogo, ele é muito mais puxado dentro das outras modalidades da radiologia, foca muito no segmento da gestão em si também, né, da gestão dentro do segmento de imagem, e a grade curricular dele é mais extensa por causa desses segmentos que são mais amplos e são mais puxados, que no curso técnico já é mais fechadinho, mais restrito, né? Então, eu acho que devido a essas cargas horárias serem diferentes, né, o tecnólogo ser uma carga horária maior e o técnico uma carga horária menor, há também essa variação e essa diferença aí dos dois, quando eu penso. Mas isso tem que estar na mente de cada um também, pessoal. O técnico, ele vai ter o feijão com arroz, ele vai ter o feijão com arroz do dia, que é o raio-x, que é saber fazer um raio-x, saber posicionar, sair dali do curso técnico fazendo raio-x, porque a carga, né, a quantidade de carga horária, que é 1.400 horas, 1.200, é muito voltada para o posicionamento, para as aplicações das incidências. E já na graduação, no tecnólogo, isso vai ser desmembrado em outras disciplinas que são muito importantes dentro do segmento hospitalar, como gestão. A gestão na área da radiologia do tecnólogo, ela é muito mais puxada, muito mais ampla. A gente tem um leque de informação dentro do segmento da gestão. E tem outros cursos técnicos que não existe essa disciplina de gestão radiológica, né? Que deveria ter. Ressonância é muito mais amplo, muito mais puxado também. Tomografia, dentro do tecnólogo. Então, por causa dessas cargas horárias, há uma distensão, uma diferença desses dois profissionais devido à diferença de carga horária deles. Tá? Fabrício, se quiser complementar aí, que está mais atualizado que eu nessas cargas horárias do técnico mesmo, né? Estou bem atualizado, porque eu que montei a última grade do técnico, onde eu sou coordenador. Então, a gente teve que desmembrar muitas matérias. 1.200 horas, né, de teórico com 400 de estágio. Isso é uma pergunta que muita gente faz. Técnico ou tecnólogo? Por que os dois ganham a mesma coisa? Ah, não. Sim, gente, vamos desmistificar, tá? Então, vamos falar por cima, lógico, né? O tecnólogo, ele pode fazer uma pós-graduação, pode fazer um mestrado, um doutorado, então a gente já vai começar por aí. Tá? Eu sempre falo para todo mundo, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é a área técnica, ok? Você vai fazer o técnico, tá? O técnico, ele vai ficar muito limitado à área técnica, né? Talvez, a gente já pegando o gancho ali das gestões, talvez nós não temos tantos gestores assim, também envolvendo o impacto da carga horária, com a formação, né? Talvez, às vezes, você pega um serviço que eu só tenho técnico. E aí fica difícil oferecer uma supervisão, uma gestão para um técnico. Nada contra, tá, gente? Nada contra. Só que são dois objetivos diferentes, dois caminhos diferentes. Mas eu sempre falo, eu tenho primos fazendo técnico e tenho primas fazendo tecnólogo. Né? Então, tudo depende muito de o que você quer. Quero uma formação rápida e quero trabalhar na área técnica. Show, o técnico. Né? Mas posteriormente, já fique sabendo que posteriormente vai ter que fazer o tecnólogo. Não tem como fugir, a evolução da categoria, gente. Né? Então, já fique ciente que você vai começar o técnico, sendo que você nunca vai parar, de estudar. Se eu falar para você que vocês vão fazer o técnico e vai parar de estudar, é mentira. Você nunca vai parar de estudar. Você vai fazer o técnico, depois do técnico, você vai fazer o tecnólogo ou uma especialização. Eu tenho várias histórias. Tem alunos que
fizeram técnico, fez uma especialização, adentrou a área e depois fez o tecnólogo e virou gestor, né? Eu tenho alunos, no caso, eu tenho um aluno que chama Eduardo, que ele já saiu da FMU, ele é técnico, adentrou a área, fez o tecnólogo e hoje trabalha na área e já vai, se não me engano, vai pegar o diploma de tecnólogo e já vai concorrer a uma vaga para supervisão. Então, tá vendo que são 2 caminhos distintos, tá, gente? E uma história que eu tenho para contar aí da Alessandra, coisa rápida, tá, Alessandra? A Alessandra, ela é concursada hoje lá no Higienópolis, só que olha só, para você ver como que como... Heliópolis, perdão, como que a vida é engraçada, né? Ela é tecnóloga, porém ela fez uma especialização em radioterapia. Tá? Então ela fez uma especialização de radioterapia e prestou o concurso público. Ela fez um curso de capacitação em radioterapia. Tá? Então ela fez um curso de capacitação e prestou o concurso e passou. Quando ela foi entregar os documentos, o diretor do hospital, o diretor de enfermagem, falou: não, você tem que ter um curso de especialização. Ela falou: não, eu sou tecnóloga. E ela pôde assumir o serviço. Exatamente. Tá? Então, por aí, a gente já começa a perceber as grandes desmistificação do técnico e tecnólogo. Gente, não é a mesma coisa, porque se fosse a mesma coisa, não teria técnico e não teria tecnólogo. Não é a mesma coisa, tá? Então, presta atenção, tecnólogo, você pode fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado. O técnico fica muito restrito à área técnica, porém, sabendo que eu tenho que trilhar a evolução da categoria, a evolução do tecnólogo. Talvez isso seja um gancho, professor, ou uma resposta para a gente não ter tantos gestores assim. Porque às vezes você pega um hospital que não tem tecnólogo, só tem técnico. E aí a diretora ou a supervisão do hospital fica meio receoso de dar um cargo para um técnico. Nada contra técnico, tá, gente? Nada contra técnico. Mas a gente tem que saber que a evolução da categoria vai te levar ao tecnólogo. Não tem como fugir. Eu já falo isso para o meu aluno. Vai começar o técnico, mas visa o tecnólogo. Perfeito. Acho perfeita a colocação, Fabrício. Isso é verdade. É isso mesmo. Existe uma diferença muito grande das duas formações, né, específicas. E aí eu faço o convite para todo mundo que está aqui, que é técnico, que queira fazer o tecnólogo, faça na FMU. Né? Nós temos aqui bons exemplos aqui de um curso que já tem, né, um tempo no mercado de trabalho, e aí a importância disso também, né, na formação de cada um. Bom, a gente vai aqui para fazer a última pergunta, né, aqui do Rodrigo Fabri, que também já está aqui com quase batendo 2 horas de live aí, e é bastante tempo, né? Então já estou batendo. Uau! já tem bastante tempo. Passa rápido, né? Quando é descontraído, assim, um bate-papo, passa rápido. O Rodrigo Fabri está falando: pretendo dar aula, o que preciso fazer? Bom, Rodrigo, acho que eu vou começar falando do caminho que você trilha para dar aula, né? Então, é lógico que a gente não nasce professor, né? A gente vai aperfeiçoando isso com o tempo, e às vezes a gente acha que a gente nem serve para dar aula e acaba caindo no nosso colo aí uma docência para você. Bom, eu acho que o caminho principal para você dar aula é você gostar de ensinar, né? Então é você gostar de ensinar, é você ser curioso, né? Acho que quando a gente perde a nossa curiosidade, a gente deixa de ter ânimo para aprender, né? Então a gente tem que ser curioso, a gente tem que dominar aquilo que você se propôs a ensinar, né? Então você e para isso você tem que estudar, né? A gente não consegue simplesmente ser autodidata em imagem, não existe isso. Alguém tem que chegar, né, e te ensinar como que é feito. Imagem não é fácil, é difícil, tá? É muito difícil. Você pega uma pessoa leiga, por exemplo, começa a falar em radiopacidade, opacidade em vidro fosco, ninguém conhece nada. Agora, quem já é da imagem já sabe, já imagina aquilo na cabeça, né?
Então, o caminho para você ser professor, eu diria, estudar, se capacitar, fazer cursos, começar né, a dar aula nível técnico e futuramente você vai caminhando aí para ensino superior, tá? Hoje em dia o professor tem que mudar muito, né? A gente está vendo que está virtualizando muito a docência. Isso é tema para um outro tópico, para uma outra live, a gente falar dessa virtualização, né? Então, assim, tem muito assunto aqui para a gente abordar, tá? Então, assim, fica até um convite para as próximas aí que acontecerem aí, vocês participarem também, que é muito bom essa interação, tá? Então, assim, o caminho é estudar, né, fazer uma especialização, né? Hoje em dia uma faculdade, por exemplo, para contratar um professor de imagem, ela requer que o profissional ele tenha experiência profissional na área, ele tenha uma especialização. A gente sabe que professor da imagem nunca é só professor, né? É alguém que nós temos exemplo, né, Fabrício? A maioria dos nossos professores, eles são atuantes na área, né? Então, assim, ele nunca é só professor, né? Isso não é a nossa formação não leva a gente para a docência. A nossa formação prepara a gente para a área técnica operacional, né? E então, né, os profissionais acabam enveredando para a docência por falta de professores capacitados para dar diagnóstico por imagem. Então, eu diria que no mínimo hoje é uma especialização, e a grande maioria das faculdades ela está exigindo que se tenha um mestrado, né? Já o doutorado na área é algo que é mais raro de você encontrar, tá? Algum professor que tenha doutorado. Normalmente é aquele professor que já está no meio da pesquisa. Mas o caminho é esse. Se o Fabrício, a Débora quiser complementar, fica à vontade. Perfeito, professor. Não tenho que complementar. Perfeito. O caminho é estudar, e muitos alunos perguntam, professor, como você sabe disso? Gente, não é do dia para noite que eu acordo e falo por osmose, não. A gente estuda, né? Então, a gente sabe, eu sempre falo, né? Eu comecei realmente a conhecer da área depois que eu comecei a dar aula. Porque a gente estuda muito, a gente estuda muito a fundo, né? Do assunto que a gente quer falar, mesmo que a gente domine o assunto, ainda a gente estuda sobre o assunto. Então, isso é muito importante, tá? Rodrigo Fabre, é aquilo que o Carlos falou. Estude, nunca deixe de estudar, porque não é por osmose que entra, é por estudo. Exatamente. Eu não tenho nem o que comentar, porque o que vocês já comentaram, já falaram, é basicamente a minha visão também. É o estudo. A docência, isso que o Carlos falou, é até interessante, porque a docência, ela apareceu pela vontade realmente de querer ensinar, mas essa vontade, para mim, pelo menos, só apareceu depois que eu fiz a minha primeira especialização em radioterapia. Aí sim eu comecei, nossa, quero ensinar, começava a explicar, tentava interpretar de várias formas determinados assuntos, reescrevi conteúdo que eu tinha de uma outra forma para memorização melhor, fazia mapa mental, coisa do tipo. E aí surgiu essa vontade em meados de 2013 para realmente querer dar aula, e até hoje não saí. Eu gosto muito de dar aula, adoro estar com os meus alunos, e o que o Fabrício falou é muito engraçado, porque a primeira coisa quando a gente começa a dar uma matéria, ou você começa a falar uma coisa e nem passa os slides, só começa literalmente a fluir, dialogar com o aluno sobre determinada disciplina que você já domina, o aluno olha para sua cara e fala, como você sabe tudo isso? Aí, mas são anos de estudo, porque a gente estudou anteriormente, a gente pesquisou mais a fundo, e eu, basicamente, quando eu estou montando, elaborando determinada matéria ou disciplina, eu gosto de fazer perguntas para mim mesma, pensando que é o aluno que pode fazer. Não, mas o que é isso? Mas isso vai levar ao quê? Porque aí eu vou mais a fundo do determinado assunto,
e com isso eu consigo buscar mais informação, mais conhecimento. Vai ser um desafio para você, Rodrigo, né, que quer começar a lecionar, vai te dar um friozinho na barriga no começo, mas se você estiver preparado, se você tiver literalmente estudado sobre aquela disciplina que você vai lecionar, você pode ter certeza que vai passar ela com muita seriedade, com muita afirmação e confiança. Você não vai ter dúvida do que você está passando, porque você estudou sobre aquilo e você vai conseguir esclarecer todas as dúvidas que o aluno tenha sobre aquela disciplina. Isso é muito bacana, porque você buscou aquilo. Bom, gente, acho que foi perfeito. A gente vai estar encerrando agora, né, a nossa live aí. Deixa eu só, quase 2 horas. Pode falar. Posso só dar um recadinho aqui, rapidinho? Pode. Agradecer aí o Jefferson Farias, foi nosso colega, a FMU também. O Clóvis, que não está na live, hoje ele não está na live por assuntos pessoais, mas hoje ele é gestor de São Luís, FMU também. Kaique Pena trabalhou comigo lá na Intermédica, FMU também. Então, olha quantas carreiras de sucesso a FMU vem triando. E entre outros, né? Porque muitas pessoas nós perdemos o contato realmente, tá? E só passando agora, só para dar um recadinho, aproveitando o espaço, amanhã eu vou estrear o meu programa, tá? Aqui na plataforma streaming, tá? Vai se chamar 20 Minutes, né? São 20 minutos de uma entrevista. Toda semana eu vou trazer alguém para ser entrevistado, tá? E o bacana desse projeto é que você pode entrar ao vivo na nossa live e fazer a pergunta por vídeo. Então eu vou deixar o WhatsApp na nossa live, vai passar o WhatsApp aí bonitinho, você pode entrar ao vivo para fazer a pergunta pro entrevistado, ou seja, pro entrevistador, perdão. Pro entrevistado. O entrevistador é você, então você participa da nossa live. É um projeto aí que eu criei junto com o professor Cláudio Souza. Nós vamos dar início amanhã às 21. Toda quarta às 21 nós vamos trazer um profissional da área da radiologia para estar abordando um assunto, e nós vamos começar amanhã com o pé direito. Ele é o professor Guilherme Alberto, um dos poucos doutorados que nós conhecemos dentro da área da radiologia. Fica o convite para vocês, tá? Quem quiser assistir essa live, vai lá no meu canal Professor Nazari, que amanhã nós vamos começar esse projeto. E agradecer também ao professor Carlos por esse espaço cedido. É muito gratificante estar de lado de profissionais que venceram. Como nós vencemos, vocês também podem, gente. Como eu venci, Débora venceu, Alessandra venceu, Kaique venceu, Jefferson venceu, Maria venceu, Alice venceu, você pode ser o próximo a vencer. Venha fazer parte do nosso time da FMU. Aqui todos estudaram na FMU, todos estão aqui, não foi nada combinado, gente. Todos estamos aqui de livre, espontânea vontade, batendo um papo e falando da nossa vida profissional. Nós vencemos, é possível sim. Gostaríamos de fazer horas e horas de live, mas isso aqui foi só para dar aquele ânimo, aquele up para vocês entrarem no segundo semestre com força total aí no seu curso técnico, no seu tecnólogo. Quem é técnico terminou, bora fazer o tecnólogo na FMU. Quem está na FMU no tecnólogo, bora finalizar esse ciclo aí, que o mercado de trabalho é incrível. Muito, muito bom, Fabrício. Acho que complementou bem. Débora, obrigado pela participação. Né? A gente sabe que você é da veterinária. Quero deixar aqui também um convite futuro para a gente falar um pouquinho mais da veterinária em si. Tem muita gente curiosa, né, para saber da veterinária. A Alessandra também, como passar num concurso público, Alessandra. Né? Então, assim, fica aí um convite também para você, né? O Fabrício também, a gente está sempre se conversando, né, Fabrício? Lógico que a gente alinha alguns planejamentos. Eu acho que tudo isso
a gente tem que levar, né, à tona. A nossa área é super importante. Então a gente tem mais que fazer isso mesmo. Tem que trazer essas lives aí. Tá bom? Sim. Gente, obrigado. Obrigado você. Obrigado pela participação de todos vocês, tá? Obrigada, professor. Uma Prazer. boa noite. Beijo, boa noite. Beijo. Obrigada, Tchau. Carlos. Obrigado, Fabrício. Obrigada, Alessandra. Tchau, Tchau, tchau. tchau. amiga. Tchau. Mais que fazer isso mesmo, tem que trazer essas lives aí. Tá bom? Sim. Gente, obrigado. Obrigado você. Obrigado pela participação de todos vocês, tá? Obrigada, professor. Uma Prazer. boa noite. Beijo, boa noite. Beijo, Obrigada, tchau. Carlos. Obrigado, Fabrício. Obrigada, Alessandra. Tchau, Tchau, tchau. amiga. Tchau.